Josué 20 diz assim: falou mais o Senhor a Josué, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: apartai para vós as cidades de quê? Cidade de quê? Vocês não estão me acompanhando, não? Vocês estão esperando na tela, seus viciados dependentes. Eu já falei para vocês não ficar dependendo disso. Uma hora esse negócio vai falhar aí, vocês vão ficar falando. Olha, a Bíblia está aqui, ó. Deixa uma Bíblia aqui, porque se aqui não funcionar, aqui funciona. Então você tem que, senão você fica contando que isso aí. Outro dia atrás aqui estava escangalhado, não estava funcionando, não. Se você ficar dependendo disso aí, você está na roubada. Então vamos voltar tudo de novo, amém? Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: apartai para vós a cidade de quê? De refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro, e não por intento, para que vos seja refúgio do vingador do sangue, e fugindo para alguma daquelas cidades, pôs-se à porta da cidade e proporá suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Anciãos são as autoridades, tá, irmão? Então tomarão consigo a cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu seu próximo com intento e o não aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade até que ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então, apartaram aonde? A Quedes, na Galileia, na montanha de Naftali, e a Siquém, na montanha de Efraim, e a Quiriate Arba, esta é Hebrom, na montanha de Judá, e da além do Jordão, de Jericó para o oriente, apartaram Bezer, e no deserto, na campina da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se pôr diante da congregação. Diga assim: graças a Deus, eu tenho um refúgio. Não, está fraco ainda, não deu para acreditar, não. Diga assim: graças a Deus, eu tenho um refúgio. Isso, você vai ver, por exemplo, que lá no Salmo 91, o salmista afirmou dizendo: o Senhor é o meu quê? O Senhor é o meu quê? O Salmo 91? O Senhor é o meu quê? Coloca não, Anilton. Coloca não. Eu sei que você ia colocar. Não coloca. Esse tem que forçar a cabeça aqui para poder lembrar. O Senhor é o que mesmo? O Salmo 91. Você esqueceu do Salmo 91? Gente, vocês já fizeram até campanha do Salmo 91? Já esqueceram? Põe lá, Anilton, agora. Eu não lembro mais, não. Não, Anilton, até o outro. O versículo. O outro. O outro. O outro. Não, volta. Esse aí, ó. Direi do Senhor, ele é o quê? E é o que meu? Minha o quê? Ele é o que meu? Deus. Ele é o que meu? Refúgio.
Ele é aqui a minha fortaleza. Nele confiarei. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Amém. Virou até canção, a gente canta isso. Eu sou bom, só eu que canto de vez em quando, os outros não cantam, não. Então, veja bem. O camarada, quando ocorresse por fatalidade, ou mais ou menos assim, quando algo acontecesse em que você não tivesse a intenção de cometer, por isso que Deus, ele não olha a aparência, mas ele vê o coração, porque para Deus muitas vezes é importante a motivação. O que levou a pessoa a fazer. Você sabe, por exemplo, que tem gente que tem motivação para fazer besteira, mas depois que faz a besteira, nega que não tinha. E tinha. Então, suponhamos, por exemplo, que estavam dois amigos, ou conhecidos, ou parentes, alguma coisa, e o cara trabalhando um do lado do outro, a ferramenta escorregou, bateu no outro e o outro veio a óbito. Só que se a ferramenta saiu da sua mão, às vezes tem aquelas pessoas que elas não se conformam. E antigamente, até um passado recente, as pessoas tinham uma coisa de vingar a morte de um parente que elas perderam. Até hoje ainda tem gente, por exemplo, que há um pouco tempo atrás, tinha um senhor lá no Pará, que ele tinha um pequeno comércio num bairro, um assaltante chegou, assaltou o comércio dele, e o filho dele estava em um dos corredores, arrumando as prateleiras, só que o filho não viu o assaltante. E aí o menino veio. Quando o menino viu o assaltante, ele espantou, e ele deu um grito, e o cara atirou no peito do menino, e morreu lá no lugar. E há 16 anos só o garoto. Era lá da igreja, o pai, o menino, a família. E aquele pai tão chateado, tão indignado, eu fui fazer uma visita para ele, ele não comia, ele não dormia, ele não queria conversar com ninguém, e ele contratou um pessoal para poder dar um fim no camarada. Você vê... o assaltante talvez não tivesse a intenção de atirar em ninguém, talvez ele não tivesse. As circunstâncias levou aquilo. Como poderia você... Só se o cara, por exemplo, ele está com uma arma, ele pode matar alguém. Eu acho, na minha concepção, por exemplo, se você anda armado, se você não é uma pessoa que trabalha com isso, que é sua rotina, sua vida, se você me falar assim, pastor, eu sou crente. Não, eu sou um pastor. Eu conheci um pastor, por exemplo, que ele andava armado. Ele usava uma arma mesmo. Eu falei, mas para que você usa isso? Não, porque se eu precisar, eu tenho. Mas, cara, se você precisar, você já tem uma tendência que você imagina que você vai precisar. Igual, um dia, uma pessoa chegou, estava lá na igreja, me esculhambando, falando tal, e ele chegou, passou, ouviu, aí ele chegou comigo e falou assim, essas coisas assim que eu não aguento. Eu não escuto um negócio desse aí e fico quieto, não. Se o cara fizer isso aí comigo, eu enfio a mão na cara dele. Eu falei, pastor, não faz um negócio desse. Uma hora você vai ouvir e você vai fazer. Quer dizer, o sujeito já tem uma intenção e um pensamento já concebido de que ele pode fazer aquilo. E um dia, o que um camarada fez? O camarada chegou lá e falou com ele até menos do que falou comigo. O que ele fez? Bateu no camarada. E quando ele bateu no camarada, quem era o camarada, irmão? O camarada era irmão do delegado. O que o delegado fez com ele, irmão? Prendeu. Nós tivemos que arranjar um deputado para soltar, para conformar o delegado, para soltar o cara. Então... Se você já anda pensando em bater nos outros, uma hora você vai ter a oportunidade de bater. Então, é a mesma coisa. Se o cara já anda armado e ele não é um segurança, não é um policial, uma hora vai querer usar esse troço e esse negócio pode não dar certo.
pode acontecer alguma coisa. Mas eu não vou nem falar nesse sentido, não, que eu vou falar no sentido mais próximo daqui, que você está trabalhando, a ferramenta escapou da sua mão, né? Diga eu não. Alguém, né? 2 amigos lá no imaginário, né? Esses 2 amigos estão lá, e aí a ferramenta escapou e o outro veio a óbito. Então o camarada não quer saber, ele perdeu um familiar e saiu da sua mão a ferramenta. O camarada pode dizer assim: não foi um acidente, o cara matou meu pai, pegou a minha mãe, tal, aquela coisa, meu filho. E aí o camarada vai querer descontar aquilo. Então, para que Deus disse, por exemplo, que deveria ter essas cidades nesses locais, para que, caso algo nesse sentido ocorresse, para a pessoa não ser sem julgamento, ela ser extirpada, para ela ter um julgamento correto, um julgamento digno, então o que essa pessoa faria? Ela fugiria para essa cidade, e lá na porta dessa cidade, as autoridades, os anciãos, estariam lá. Essa pessoa seria ouvida, ela seria então levada para dentro dessa cidade, e lá nessa cidade ela seria assistida, seria dado um lugar para ela viver, para ela habitar, e ali ela seria então analisado o seu caso, e ela só poderia sair dali em 2 hipóteses. A primeira, quando o caso dela fosse julgado, né? Ou quando o sumo sacerdote naquela cidade morresse. Se ela fosse julgada, ela fosse absolvida, o vingador, o cara que foi atrás dela até a entrada da cidade, ele não poderia entrar e não poderia matar a pessoa lá dentro. Ela estava protegida, ela estava guardada. E você não poderia pegar aquela pessoa e colocá-la para fora da cidade. Ela tinha o direito de estar lá e ser julgada da forma correta, com toda a lisura. E a única outra maneira de ser tirada lá de dentro é se o sumo sacerdote naquela cidade morresse. Ele morreu? Então, tipo assim... Não, o sumo sacerdote é aquele cara que espiritualmente ele representa Deus ali na comunidade. Para nós, por exemplo, seria como se fosse R.R. Soares. Morreu. Aí agora nós estamos livres, então, né? Ele morreu. Agora está livre. Não poderia sair antes. Se saísse, o cara tinha direito de matar. Agora, depois que o sumo sacerdote morresse, podia ser 4 dias, 1 mês, 1 ano, aí o camarada não podia, o vingador não podia ir atrás do cara e matar. O cara está livre, está absolvido. Então, Deus havia dito, lá ainda quando Moisés estava vivo, que era para ser feito essas cidades separadas, 6 localidades, no meio de toda a terra de Israel, e as pessoas iriam para essas cidades quando algo ocorresse. Tanto os judeus quanto os estrangeiros que vivessem dentro de Israel. Então, você vê, por exemplo, Deus não aceita injustiça. E Deus não desampara a pessoa que precisa de justiça. Ele manda fazer isso, e nos tempos de Moisés, Deus falou, e nos tempos de Josué, Deus mandou executar aquela condição, aquela situação. E aí, a Bíblia estabelece, no versículo, por exemplo, aí que nós começamos a ler, né? Versículo de número 7, abra aí na tua Bíblia, aí, vamos dar uma espiada. O versículo de número 7 diz que foi apartado, né, algumas cidades, e essas cidades aí estão escritas. Qual é a primeira? Qual é a primeira cidade? Ok. A primeira cidade, Quedes, ela ficava na Galileia, na montanha de Naftali. Interessante, porque tudo que na Bíblia está escrito tem importância e tem significados. Se você, por exemplo, só pegar aqui a informação
e disser assim, normal, cidade, pode ser, né? Santo Antônio do Levergé, Cuiabá, Tenoné não, Tenoné é lá em Belém, um bairro, Poconé, né? Cáceres, normal, não, é uma cidade do Mato Grosso. Só que, principalmente nos nomes hebraicos, eles têm significados. E o que significa, por exemplo, Quedes? O que Quedes significa? Qual o lugar que o sujeito, quando ocorresse algo com ele, quando uma situação, uma perseguição, uma injustiça, quando algum terror, pavor, né, qualquer situação ocorresse com a pessoa, ela tinha essas alternativas aí. Então, vamos supor que ela foi lá para Quedes. O que significa Quedes? Qual é o lugar que essa pessoa deve recorrer? Qual é o lugar que ela deve ir para ela encontrar refúgio, descanso, sossego, para ela ser protegida, guardada, recebida, aceita ali? Ela tem que ir, ela fugiu, ela foi lá para Quedes. Qual é o lugar, então? Quedes é o quê? Lugar santo. Você está amedrontado, desencorajado, você está sendo perseguido? Você tem algum problema na sua vida, algum descontrole, alguma perda, algum dano, alguma ofensa, algum distrato, maltrato, alguma coisa estranha? Você precisa encontrar um refúgio. Por exemplo, hoje de manhã, alguém saiu de casa aí? E à tarde? Vocês não estão saindo não, gente? Se você saiu e choveu, ou você correu ou você abriu o guarda-chuva. Para quê? Para você não molhar. Então, você precisou de quê? Ou de um abrigo. Você foi para debaixo de uma marquise, você foi para dentro de um comércio. Se for, diga assim, graças a Deus, não é o nosso caso. Mas tem aquele lugar que tem tempestade. Quando tem uma tempestade, está caindo granizo, vento forte, o que a pessoa corre para poder achar? Um lugar para ela se proteger. O que o refúgio ele serve? Ele serve para você se proteger do que pode lhe acontecer. E onde é esse lugar que eu vou me proteger? Num lugar santo. Deixa eu te fazer uma pergunta. O lugar para onde você vai condiz com o que você está buscando? Peraí. Só uma coisa para você poder entender. É o caso do solteiro. O solteiro está querendo namorar. E ele vem na igreja ou na casa dele, ele faz uma oração e pede a Deus, por exemplo, que ele quer uma garota, que ele quer casar, encontrar a mulher da vida dele. Aí ele vai lá no baile funk para ele poder achar essa futura pretendida. É o lugar? Claro que é, muita gente vai. Me faz lembrar um comentário que um dia eu vi. Aí é maldade, viu? É maldade. Pastor Edilson vai na academia. Que hora que você vai, pastor? Não fala. Outro dia eu vi esse comentário, eu fiquei rindo. Aí o camarada disse assim, se você vai na academia de 5 às 6, você é louco. De 6 às 7, você não é normal. De 7 às 8, você é trabalhador. De 8 às 9, aí vai falando. Aí chega para a parte da tarde. Quem que o cara disse que vai na academia nessa hora, irmão? Não vou falar. Você torce meu pescoço, mas eu não falo. Você quer, você descobre. Mas é porque, às vezes, não é. Você sabe que toda a gente. Eu evito falar certas coisas que a pessoa pensa que é regra. Regra tem exceção, irmão.
Mas aquela pessoa que sai à noite, ela vai na academia de manhã? Hã? Aquela que vai para os bares, para a noitada, ela vai cedo na academia? Não, que ela está dormindo da noitada que ela passou lá na gandaia. Ela vai meio-dia? Não, ela vai a outra hora. E ela vai de noite? Também não vai não, de noite também ela não vai não. Por quê? Porque ela já está preparando para ir para a gandaia outra vez. Ela tem um horário que ela vai. Aí o sujeito vai para a academia para encontrar a pretendida. Qual horário que ele vai? Depende, né? O que você vai encontrar lá? Segundo a teoria dos perseguidores. Então, né, é você poder entender. Aí, não significa que também, irmão, você venha para a igreja e na igreja você vai encontrar santas. Na igreja. Porque tem gente, por exemplo, pastor, eu encontrei essa moça na igreja, e na sua igreja. E é engraçado que quando os caras encontram, eles não vêm perguntar para mim, não vêm falar a opinião, o que eu acho, o que eu penso, não me pergunta não. Quando dá o BO, aí ele diz, foi na sua igreja. É lindo demais, irmão, o crente é maravilhoso. É uma benção. Por quê? Se eu quero algo como eu pretendo alcançar, tem que ser compatível com o que eu estou buscando. Porque você não pode só pegar alguém que está na igreja, você tem que pegar alguém que está com o mesmo objetivo do que o seu. Porque tem gente na igreja que não tem objetivo nenhum, não. Ah, mas está lá na igreja. Verdade. Ué, você não viu falando que os anjos enxotaram Satanás lá do céu? Ele estava lá no céu. Foi botado para fora. Precipitou o dragão, a antiga serpente, que é Satanás. Onde é que ele estava? Lá dentro, irmão, onde estavam os anjos santos. Ele teve que ser posto para fora. Então, às vezes, eu preciso, por exemplo, amigos, não é conhecido. Eu conheço essa pessoa lá da igreja, só para você poder entender. Um dia, eu estava numa cidade nossa e tinha um camarada, já há muito tempo lá na igreja. Eu conhecia ele de vista, tal, ele participava dos cultos, aquela coisa toda. Mas o que aquele cara estava fazendo ali na igreja? Ele estava se escondendo. E tinha um grupo de investigadores, do pessoal que faz esse trabalho, esse serviço aí, do grupo da inteligência, da polícia. Não foi aqui não, tá? Foi em outro lugar. Mas aquele cara, ele era um representante comercial de profissão, mas era um bandido de carteirinha. Como representante comercial, ele negociava com muitas pessoas, tanto o que ele vendia, quanto as outras coisas que ninguém sabia, né? E um dia esses caras iam pegar esse cara. Sabe por que eles não pegaram ele? Ele era barra pesada. Sabe por que eles não pegaram ele? Que ele estava dentro do carro comigo. E ele falou assim, esse cara vai reagir e o pastor vai levar bala. E os caras me conheciam. E os caras, aí os caras me investigaram, viu, para saber se eu estava envolvido com o cara, se eu acobertava. Eles viram que eu não sabia. Então, foi onde um dos camaradas, que inclusive era da igreja, ele chegou comigo e falou assim, pastor, esse camarada é assim, 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 assado, o senhor não fala nada, mas não se envolva, porque a gente está caçando só um meio de pegar ele para não causar prejuízo em nada. Porque na hora que a gente chegar nele, ele não vai se entregar.
aí vai feder. E não pode ter inocente por perto. Depois, não sei o que aconteceu, porque eu não acompanhei mais nada não, tá? Eu só saí fora. Então você veja bem, né? Se você não contar com Deus para te livrar, e o Salmo 91 diz, Ele te livrará do quê? Do laço do passarinheiro. Mas para Ele te livrar do laço, primeiro você tem que estar onde? No refúgio. De qual refúgio ele está falando? Ele está falando de lugar santo. Porque Deus nos chamou, irmão, não é para a gente... Não, tem pessoas que pensam assim, não, mas eu sou dizimista. Outro, no meu caso, por exemplo, eu sou pastor. Mas Deus não me chamou só para ser pastor, nem para ser dizimista, nem para ser evangelista, apóstolo, profeta. Ele me chamou para ser santo. O nosso chamado é para sermos santos, como, por exemplo, quer ver só? Primeira carta de Pedro 1,16, por favor, Anilton, coloca aí, eu vou confiar em você. Eu posso confiar em você, Anilton? Você é confiável? Agora ele briga comigo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz assim, ó. Porquanto escrito está, sede o quê? Sede o quê? Santos, porque eu sou... Quem está falando? Deus. Versículo 17. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, como ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de quem? De vossos pais. Versículo 19, para terminar. Mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, Pedro está dizendo que Deus está afirmando, Deus afirmou isso para Israel, que Deus não só queria tirar Israel do Egito para ser conquistadores em Canaã. Deus tirou eles não só para eles serem uma nação de conquistadores, mas era para eles serem uma nação santa. Olha o que ele vai dizer no capítulo 2, versículo 9, para a gente poder terminar. Diga graças a Deus. 1 de Pedro. Vós sois o quê? A geração eleito, sacerdócio real, a nação santo, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, qual era a função de Israel? A função de Israel não era só ir para Canaã, expulsar cananeu, heveu, jebuseu lá de dentro. Era ser santo. Você pega o livro do profeta Jeremias, ou de qualquer um dos outros profetas, o que esses profetas, a função deles era fazer o quê? Denunciar o pecado, os erros da nação. Vai lá na Bíblia que você vai ver. Porque eles não andaram no que foram chamados. O nosso chamado, o meu chamado, o seu chamado, é para sermos santos. É para a gente, por exemplo, porque tem um vingador, tem um perseguidor atrás de você para te pegar, para tirar a sua vida, para acabar contigo. Sabe qual é o nome dele? Satanás. E onde é que eu escapo? No refúgio. Se você não estiver no refúgio, ele vai te alcançar. Se você não estiver no refúgio, ele vai pôr as garras em você, como já colocou em muitos. Porque a única forma de escapar das garras dele é no refúgio. E o primeiro refúgio aqui que nós estamos vendo é no lugar santo. É aonde Satanás não vai conseguir colocar as mãos em nós. Você pode ver, por exemplo, que o próprio Salmo 91, ele vai te dizer assim, ó, pô-lo-ei num alto retiro. Vou colocar você num lugar onde Satanás não vai conseguir pôr as mãos em você ainda que ele queira. Aonde que Deus colocava o camarada que estava fugindo, o camarada que estava sendo perseguido, que poderia sofrer uma injustiça por algo que ele não cometeu, que não foi, e mesmo que ele fez, não foi intencional, porque às vezes tem até erros que você comete, que eu cometo e você não tinha intenção de fazê-lo.
As pessoas nos julgam, nos condenam e querem executar sentenças sobre nós. É assim que o negócio funciona, com quem não tem Deus no coração. Assim que as pessoas agem. Então, quando isso ocorresse, mesmo que você errou, mas não era a sua intenção. Porque quando o camarada, por exemplo, já sai destinado, já está ali para poder o que der e vier, ele já está ali pronto com aquilo dali, é uma coisa. Agora, tem coisas, por exemplo, que você vai ver, que você não tem intenção de fazer, mas você acaba fazendo. Paulo diz assim, por exemplo, o que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero, isso eu fiz. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Olha o que Paulo fala. Irmão, se você comete um erro com quem não tem coração, a pessoa te julga e te executa. Ela não te pede nem explicação. Deus é diferente. Você vê que o profeta, por exemplo, Natan, ele chega para Davi, ele faz 3 propostas para Davi. Uma das propostas era que durante 3 meses Davi ficasse na mão dos homens. Você sabe o que Davi preferiu? Ele falou assim, caia eu nas mãos de Deus, porque o homem não tem misericórdia. Olha que coisa interessante, Deus é misericordioso. E olha o que Davi fez, irmão. Porque Davi não estava lá assim, estou de olho, bate samba, estou vendo, tal, vou pegar aquela gata. Não. Ele estava lá voltando de uma guerra, ele estava cansado, descansou, dormiu, e quando ele acorda e dá uma passada, dá uma olhada, aí ele vê. Quando ele vê, aí ele faz a desgraça, que ele manda buscar, pergunta quem é, o pessoal afirma, ele diz, não, mas traz aqui para mim. Mas ele não tinha, porque as pessoas imaginam, não, já estava de olho nela, ele estava caçando só uma oportunidade. Não era. Tanto que não era, porque Davi só cometeu isso uma vez. Sabe quando a pessoa tem intenção? Tipo assim, se a pessoa tem intenção, ela não faz uma vez só. Ela vai repetir quantas vezes ela quiser, porque é uma intenção. A minha pergunta, por exemplo, quando alguém me fala de algum erro, de alguma falha, eu pergunto, quantas vezes você fez isso? Eu fiz várias vezes. Então você queria fazer. Pastor, foi uma vez só e eu tenho nojo, eu me sinto sujo, foi uma vez só. E às vezes a pessoa nem se perdoa por aquela queda, aquele ato falho que ela teve. E é quando a pessoa não tinha intenção. Aí a pessoa não tem intenção. Agora, o sujeito que fica no chiqueiro, irmão, não sai de lá, ele tem intenção. E Deus sabe discernir uma coisa da outra. Como, por exemplo, a Bíblia vai nos dizer que quando Eva, Satã, a cobra, a serpente, mostrou para Eva o fruto, o que Eva sentiu acerca do fruto? Ela viu que o fruto era bom e desejável, ou seja, ela viu que era bom e ela quis comer do fruto. O fruto era bom, não era? Era ou não era? Era, irmão, tanto é que ela comeu, mas era de Deus? Tem coisa que é boa, meu irmão, mas não é de Deus. Pega para tu ver. Quando a pessoa ela faz algo, Deus sabe o motivo que levou a pessoa a fazer. O ser humano não, o ser humano, ainda mais nesses dias de hoje, irmão, os homens não perdoam nada. Nossa Deus do céu. A internet, então, Jesus, mano, os infernautas estão bravos, irmão. A coisa é complicada. Mas, o que as pessoas fazem? Elas julgam e condenam e executam.
Não é nem Deus que... Não adianta você falar assim, entrega para Deus, deixa que Deus vai tomar conta disso e Deus vai fazer justiça. Fala, não, quem vai fazer sou eu. Teve até um camarada uma vez que fizeram uma maldade com o irmão dele, aí o outro falou assim, não, mas eu entreguei para Deus e tal, e o outro falou assim, eu não entrego não, porque Deus demora muito. 3 meses depois, a pessoa que fez aquela maldade com o irmão do camarada apareceu morto na cela num lugar aí. Estava preso. Eu não estou falando nada, eu só estou dizendo a você. Estou contando uma história. Mas o que acontece? O que Deus vê é se houve a intenção ou se eu caí em um laço. E você sabe que mesmo que você caiu em um laço, lembra, por exemplo, daquela mulher adúltera? É um caso, assim, sabe, intrigante, porque onde é que estava o homem que ficou com aquela mulher se ela cometeu adultério, irmão? Como é que ela adulterou sozinha? Porque hoje, por exemplo, a pessoa pode adulterar sozinha. De que forma? Jesus disse que se você olhar com uma intenção impura no seu coração, você já pecou. Então, mas naquele tempo não. O camarada tinha que fazer o quê? Tinha que consumar o ato. E o cara que pegou ela em adultério? Ela foi pega em adultério, certo? Por que só ela foi levada para ser julgada? E o cara? Onde é que o cara estava? Por que ele não aparece? Alguma coisa aconteceu para aquele sujeito não ser apresentado. E ela só levou a culpa. Agora, antes de condenar ela, o que Jesus ofereceu para ela? A mesma coisa que ele oferece para mim, oferece para você, mesmo que a gente está errado. O que ele oferece para a gente? Ele oferece perdão. Ele oferece oportunidade, ele oferece misericórdia. Ele oferece Hesed. O que é isso? Bondade. É o que ele nos oferece. Só que o que o homem nos oferece? O homem não oferece isso não, irmão. Só se for de Deus. Se for de Deus, oferece. Mas se não for, não vai oferecer. Então você pode ver, por exemplo, que Eva despertou um desejo, que antes ela olhou para aquele fruto e ela nunca teve. Então o erro dela, por que Deus Deus chega lá e quando ele pergunta, mulher, o que fizeste? Ela tinha a oportunidade de falar o quê? Senhor, pisei na bola. Mas o que ela falou? A serpente me enganou. Mas quem que desejou o fruto e quem que pegou o fruto e comeu foi a serpente? Quem foi que desejou o fruto e comeu o fruto? Foi Eva. Então foi intencional. Se você pegar a sua Bíblia, por exemplo, olha só para você ver, presta atenção. Hebreus 10, 26, é a última coisa que eu vou falar hoje, mas eu vou seguir aqui nessas cidades aqui, tá? Porque se pecarmos o quê? O quê? O quê? E o que é pecar voluntariamente, irmão? Eu quis. Eu tinha a opção de dizer... Por exemplo, olha para cá. Quem aqui já passou necessidade financeira de não ter o que comer? Você roubou alguém? Matou alguém? Pegou algo de alguém? Ué, mas você não passou fome? Por que você não roubou? Por que tem gente que quando é pego roubando os outros, diz assim, não, porque eu estou com fome, eu não tenho nada para comer. Por que quando você ficou, você não pegou? Por que quando você passou necessidade, você não pegou? Porque a sua índole não permite você fazer algo desta natureza. Quem faz é porque tem a intenção de fazê-lo, e Deus assim o sabe. Tem coisa que até Deus deixa eu para ver o que eu vou fazer. É complicado, né? Mas é verdade. Então você pode ver que tem pecado que a pessoa comete que não estava programado. E Deus sabe.
O ser humano não distingue isso, irmão, porque o que ele distingue é falha. Agora, deixa eu só falar uma coisa para você. Antes de você condenar, antes de você julgar, antes de você executar alguém, a reputação de alguém, primeiro, ouça, veja o motivo, analise. Como é que você gostaria se fosse no seu caso? Você não gostaria de ser ouvido, de ser compreendido, perdoado ou qualquer outra coisa? Você não gostaria de ter uma outra oportunidade? Pois é, tem muita gente que quer assim, mas a sociedade não dá. Porque parece o tal do hino do time que eu não gosto. Mas esse tem uma estrofe que diz assim: uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre hei de ser. Odeio isso. Mas, brincadeira, é só os anos flamenguistas. Eu me divirto com essas coisas. Né? Então, o camarada, não é que você errou, você falhou, você não tem aquilo, você não quer aquilo, você não se tornou aquilo. Porque às vezes é isso que Satanás às vezes utiliza, que diz assim, ó, perdido de 1, perdido de 10. Cai logo na gandaia, porque você está lascado. Você não vê que quando o filho voltou para casa, o outro irmão estava lá recriminando o pai que recebeu ele? E o pai não estava dizendo, filho, ele estava perdido e foi achado. A gente tem que alegrar, a gente não tem que ficar triste, chateado porque ele voltou para casa. Mas não, o senhor não pode fazer uma coisa dessa. O senhor tem que expulsar ele. Ele gastou tudo com as meretriz, com as prostitutas, com o ladrão, vagabundo, com o jogo. Pode não. Né? Mas o camarada está lá de longe dizendo assim, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu quero ser só um trabalhador. Ele foi recebido como filho ou como trabalhador? Pois é. Então, porque existe pecado que eu quero, eu almejo, eu alimento, eu desejo, eu pretendo. E existem coisas que não é o que você quer e acaba acontecendo. O ser humano não distingue isso, deixa eu só te avisar. O ser humano não distingue e não julga dessa forma. Porque tem erro que Deus perdoa porque Ele sabe a intenção e conhece seu coração. Mas o ser humano não vai te perdoar. Porque Ele está falando aqui, ó, de pecado voluntário. É porque eu quero. Porque eu sei que está errado, que é errado, mas mesmo assim eu faço. Porque penso que, né, uma vez que eu estou salvo, Jesus me ama, Deus é amor, e eu posso errar porque Jesus não vai deixar de me amar. Ele vai me cobrir, Ele vai me lavar, Ele vai me perdoar. Mas como é que Ele vai me perdoar se eu quero e eu gosto e eu faço de uma forma premeditada? Você pode ver que Deus não está cobertando um assassino, confesso, que foi lá, que planejou, eu vou pegar isso aqui, vou deixar escapulir, vou deixar matar esse cara aqui. Não, Deus está dizendo, ó, não havia intenção e acabou acontecendo. Isso pode ser em qualquer situação. A pessoa não tinha intenção e aquilo acabou acontecendo. E Deus entende, Deus sabe, Deus perdoa e Deus dá a oportunidade da pessoa se consertar. Então, para onde que essa pessoa tem que correr? Vai para o lugar santo. O Salmo 1 diz para nós, versículo de número 1, vamos embora lá ver o que está no Salmo 1. Já vou terminar, sei que vocês estão com fome, estão querendo ir embora. Ainda tem gente que tem o costume de jantar de noite. Eu também estou numa fome danada, mas eu só estou, minha liberação, uma tapioquinha só de tarde, eu já comi, já acabou minha coisa de hoje. O negócio está feio. Não, fome, rapaz, vou ter que beber uma água hoje, ao menos 1 litro de água. Bora lá. Bora lá, o que diz o Salmo 1 aí? Bem-aventurado é quem? O varão que não anda onde? No conselho dos ímpios, nem se detém no quê?
no caminho dos pecadores, nem se assenta aonde? Na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque o lugar santo não tem ímpio. O lugar santo não tem pecador, é para santo. O lugar santo não é para escarnecedor. Deixa eu só te falar uma coisa. Quando você vê um crente fazendo coisa errada, é um santo que ficou louco. Mas é santo. Eu já falei isso aqui um outro dia e vou repetir de novo para você. Quando você vê um crente falando... É porque é interessante, que se você não vê que o irmão bebe, briga, fala palavrão, aí você passa para ele, graça e paz, irmão, paz do Senhor, Jesus é contigo, Jesus te ama. Agora, se você vê ele fazendo coisa errada, vamos, Kiko, não se misture com essa gentalha. Nunca mais eu converso com ele. Aí o irmão às vezes para até de vir na igreja, porque descobrimos o pecado dele. Agora ele não vem mais, porque agora nós estamos sabendo. Aí você passa lá no boteco, o irmão está lá sentado na mesa tomando uma brama. Está vendo aí? Eu estava lá na igreja, e o pastor Carlos ainda estava dando trela ainda, batendo papo. Aí está aí, ó, bebendo. Não, você passa lá e diz assim, graça e paz, irmão. Não, você está doido, não é, irmão meu? Eu estava bebendo. Ué, ele estava na igreja, bebia, você não sabia, fazia. Por que agora você sabe, você vai negar ele? Não, passa lá. Ô, irmão, graça e paz, como é que você está? Jesus te abençoe. Estamos esperando você lá na igreja, irmão. Estou sentindo sua falta. Sou até doido, pastor, nunca vou fazer isso. Pois é, se tiver no lugar santo, faz. Agora, se tiver no meio da confusão, não vai fazer.